Mas, fala nerds, beleza? É o seguinte, feriadinho, sexta-feira, e daí por que não aquele videozinho para preencher esse momento especial, né? Mais uma Páscoa aí. É Páscoa? Ai, o êxodo do Egito, é a celebração da Páscoa. Mas enfim, meus amigos, estamos aqui com esse videozinho de Spider-Man. Pois é, esse material que a Panini vai lançar aí durante essa próxima semana, e os outros canais vão começar a falar sobre esse material. Porém, entretanto, qual que é o diferencial desse vídeo para os outros? Vou situar você, espectador e inscrito do canal, olha só. Cronologicamente falando, o que veio antes, o que vem depois, onde que essa edição aqui se liga com outras edições que já saíram antes e que, enfim, é muita coisa. Mas, antes de começar esse videozinho, tenho que pedir aí pra você que ainda não é inscrito do canal, claro, se inscreva no canal se curtiu o vídeo, deixa aquele like para fortalecer o trabalho aqui no YouTube e me siga nas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. Lembrando a vocês também que este belíssimo material, tanto a edição da Panini quanto a edição importada, se é que ela ainda está em catálogo, estará no primeiro comentário fixado. E é isso, bora pro vídeo. E é isso, nerds, aqui está esse material, mas antes da gente ir para a parte interna, que aliás já tem um vídeo desse material, pasmem, de 4 anos atrás, e só agora eu estou trazendo o review. Pois é, 4 anos atrás o jovem hater estava comprando esse material para sua coleção, e é isso. Só agora que vai rolar o videozinho mesmo, porque só agora que eu li... Mas tudo bem. Bom, gente, seguinte, primeira coisa a gente vai falar sobre cronologia. Então, se você não quer entender sobre cronologia, só quer ir pro review, vou deixar marcado aí, tá? Na barrinha de tempo aí do YouTube, aí você decide o que você quer fazer, o que você acha melhor para você. Gente, seguinte, esse material aqui compila Amazing Spider-Man de 287, que é uma edição, a primeira edição do Homem-Aranha que o Erik Larsen desenhou, e ela está no final dessa edição. Eu acredito que a edição da Panini é exatamente esse mesmo material, salvo engano. E aí depois a gente vai para Amazing Spider-Man 324, 327, 329 a 350. E aí depois a gente vai para o título Spider-Man, que foi criado por ele. Eu já vou pegar esse material aqui, que é um material que também já saiu pela Panini, que é o Spider-Man do Todd McFarlane. E se você tiver essa edição aí, pode conferir aqui atrás, mas a gente está falando do título Spider-Man de 1990, de 1 a 14, 16 e X-Force número 4. Pois é, esse material aqui encontra esse material aqui. E sabe o que é engraçado? Que é exatamente o Erik Larsen que substitui o Todd McFarlane no título, né? Então aqui nesse material do Larsen, a gente vai ter aqui o complemento dessas edições que não tinham o Todd McFarlane, tá? Então a gente está falando de Spider-Man número 15, número 18, do 21 ao 23, tá? E aí depois a gente tem mais algumas coisinhas aqui que não são muito interessantes nem de falar, nem de ler. Bom, mas o que acontece? Aqui é o título solo do Todd McFarlane. Ele saiu exatamente dessa revista aqui, que é o Homem-Aranha do David Michelinie. A gente tem muita coisa boa, como a própria criação do Venom aqui nesse material, mas o Michelinie assumiu aqui em Amazing Spider-Man 296 e essa edição vai até 329. E aí depois o Michelinie continua aqui do número 329 até o 350. E aí, meus amigos, o próximo material, o que acontece? Quando você lê aí essa delicinha, vocês vão ver que o Erik Larsen sai do título e daí entra no título o Mark Bagley, porque ele é exatamente o desenhista principal da fase do clone. O que acontece, gente? A Marvel ainda não lançou até hoje uma sequência com a fase do David Michelinie e também do Mark Bagley. Quer dizer que ainda tem aí umas 40, 43 edições em aberto até a gente chegar de fato
aqui na fase do clone. Vamos ao que interessa, tá? Cronologicamente falando, eu acho que eu consegui situar bem vocês aí do que vocês podem esperar, né? Como eu disse, a Marvel ainda não lançou, a Panini também não lançou, e aí a gente pode esperar de 1 a 2 edições ônibus aí para cobrir esses 40 e poucos números que faltam. Eu acredito que uma edição já resolvia a parada bem, até porque se você for aí na sua coleção do Amazing Spider-Man, não sei se está passando, cabendo aí no enquadramento, mas tem 39, 40 edições, então acho que é possível sim a Marvel e a Panini também depois seguir a sequência e lançar esse material que está faltando para a gente alcançar a saga do clone. E eu sei que muita gente aqui no Brasil quer muito a saga do clone. Felizmente eu tenho a saga completinha aqui. E é isso, gente. Agora vamos falar da história em si e espero que vocês tenham curtido. Então, se você achou massa, já deixa aquele like, deixa seu comentário aí e fala qual que é a sua expectativa, se de repente essa cronologia funcionou aí para você, beleza? Então bora aqui para dentro da edição, vamos mostrar os detalhes e falar sobre a história em si. Fui! Bom, nerds, vamos lá então para a parte interna desse material. Essa é a capa, a mesma escolha de capa feita pela Panini. Aqui está a lombada e aqui as capas dos materiais que vão compor essa edição. E aqui o que está exatamente sendo compilado. Se você quiser dar uma olhadinha aí, eu acho que é o mesmo material que está saindo pela Panini mesmo. Dash cover removida, aqui a arte, a outra arte e a lombadinha safada. Gente, esse material aqui eu vou falar para vocês, tá? É uma incrível edição e não no sentido de coisas épicas acontecendo, mas simplesmente pela boa e pura diversão. Isso aqui é muito bom, de verdade, e é o tipo de material que você senta e daí você começa a ler e simplesmente não consegue parar de ler. O primeiro material que a gente tem aqui é a aparição do Dentes de Sabre, tá? E na verdade tá rolando aqui uma situação onde o Capitão América junto com a Silver Sable eles saem em busca aí do Dente de Sabre. E na verdade tá rolando um plot muito maior, uma conspiração aí. O Dente de Sabre tá trazendo uma coisa bem barra pesada aí de problemas para essa galera. E outra coisa importante de destacar aqui nesse material é a beleza da nossa querida ruiva Mary Jane. Mano, o Erik Larsen, ele realmente tinha o foco de deixar a Mary Jane muito bonita. E ele consegue, viu? Que ele dá muita ênfase e o Micheline junto com o Erik Larsen fazem um trabalho assim muito bom acerca da Mary Jane, tá? E vocês vão ver aí que o cara realmente gosta muito de desenhar ela e ele desenha muito bem. Simplesmente muito bem. E galera, nós temos aqui a aparição do Magneto, nós temos a aparição do Doutor Doom e outra coisa muitíssimo importante nesse material é que o próprio Homem-Aranha enfrenta, cara, sozinho o Magneto. E olhem só os painéis do Erik Larsen, cara. O Erik Larsen é um cara que substitui o Todd McFarlane no título, né? E depois o Todd McFarlane sai da Marvel, vai pra Image, mas é um cara que tem um traço similar, parecido, e tá aí uma coisa que eu gosto muito, que ele consegue fazer umas páginas, né, umas splash pages muito boas, com poses muito legais do Homem-Aranha. Cara, tem algumas coisas rolando com o Homem-Aranha aqui no início desse período, que é o Homem-Aranha começa a despertar algumas habilidades muito loucas. Como vocês viram aqui ele enfrentando o próprio Magneto, o Homem-Aranha ele pode disparar rajadas, ele pode voar, e daí essa força mais tardar vai se tornar o próprio Capitão Universo. Isso é um momento bem legal, mas não vai durar muito, tá? Sinto-lhes informar. E mais pra frente, o Homem-Aranha também vai passar por problemas em relação aos seus poderes. E a gente vai falar disso mais pra frente. Mas aqui vocês estão vendo a volta dela, Felicia Hard, a Black Cat, a Gata Negra. E daí, meus amigos, o que tá acontecendo? Porque meio que rola aqui uma treta. Porque o Flash Thompson chega com a Felícia, sendo que a Felícia era ex-namorada do Homem-Aranha e não do Peter Parker, porque ela gosta mais do Homem-Aranha do que do Peter Parker, se é que há diferença. Enfim, a gente vai discutir isso mais pra frente. Se você leu a fase do David Michelinie, você viu que tem um cara que, se não me engano, o nome dele é o Jerome, muito obcecado pela Mary Jane. Isso aqui continua nesse material e vai trazer implicações bem
pesadas aqui para o casamento do Peter e da Mary Jane, né? E enquanto isso, a Mary Jane está tentando seguir com a sua carreira de artista, né, de TV, de atriz. A vida do Peter, como sempre, desmoronando, a carreira da Mary Jane querendo decolar. Então aparecem problemas para todos os lados, inclusive um problema bem conhecido chamado Venom. E eu adoro o Venom do Erik Larsen. Aqui ele consegue fazer uns quadros muito legais, com arte muito bonita. São lutas bem legais com o Venom, tá? Infelizmente não temos Carnificina aqui neste volume, mas as histórias onde o Venom aparece são muito legais. Nós também temos a aparição do próprio Wolverine numa missão bem legal aqui com o Homem-Aranha. Aqui basicamente a história é a seguinte: tem uma menininha que vocês estão vendo aqui que tem alguns poderes bem gigantescos, são poderes mutantes. O Wolverine acaba entrando no caminho do Homem-Aranha, eles acabam se encontrando e acabam se juntando para tentar resolver a parada. Aqui apenas mais um painel da nossa belíssima Mary Jane, e o Erik Larsen valorizou muito a Mary Jane aqui nesse material. E outra coisa interessante, outra coisa importante aqui, depois de 30 anos aproximadamente, nós temos um retorno do Sexteto Sinistro. Se vocês viram lá atrás, eu já havia feito um vídeo, né, anos e anos, 4, 5 anos atrás, um vídeo desse material aqui, que é a edição número 1, mas nós temos na anual número 1 do Homem-Aranha a primeira aparição do Sexteto Sinistro. O Erik Larsen bebe um pouquinho dessa fonte, principalmente quando a gente vai para os painéis e os conflitos em 1 para 1 aqui, no X1zinho, sabe? A princípio, o plano aqui do Octavius em juntar o Sexteto Sinistro mais uma vez, parece aquele velho plano de vamos dominar o mundo e não sei o que. Na verdade, o Dr. Octopus tem planos muito maiores que esse, e os problemas vão ser ainda maiores, e tem uma grande diferença entre esse Sexteto Sinistro e o Sexteto Sinistro original. Porque nesse novo sexteto aqui, nós temos ele, né, o Hobgoblin, o Doente Macabro. E galera, ele entra exatamente no lugar do Kraven. Se vocês leram a última caçada de Kraven, vocês sabem que o Kraven comete suicídio. Pois é, e quem entra no lugar dele? O Duende Macabro, Hobgoblin, sobre a tutela do genial o Dr. Octopus, que depois mais pra frente vai aparecer mais uma vez. E aí, por outro lado, nós temos nosso querido Peter tentando ajudar a sua tia, porque ela tem um namorado, né? Que é o Nathan, e o Nathan não está muito bem de saúde. E aqui, mais uma vez, vocês veem a Felicia Hard, que na verdade tem um plano maligno desse namorinho junto ao Flash. Na verdade, ela quer atacar o próprio Homem-Aranha, o próprio Peter, e realmente desestruturar o casamento dos dois. E como isso vai se dar, vocês vão ler nesse material, que eu acho que vale a pena continuar a leitura, porque, como eu disse, esse material é muito bom, as coisas continuam acontecendo, a Mary Jane continua sendo ameaçada, e aí aparece outro fanático que quer tirar um pedacinho aqui da nossa lindíssima MJ, e, mano, não vai ficar assim, vai, Bia? Não vai, né? E olha que painel... E olhem que painel bonitão esse aqui do Erik Larsen. E, gente, para o vídeo não ficar ainda mais longo do que já está e nossa editora não nos matar, nós temos aqui uma junção da Gata Negra com o Homem-Aranha. Eles acabam resolvendo alguns problemas do passado. Nós temos também a volta do Scorpion. E lembra aquele negócio que o Homem-Aranha estava com os poderes muito bizarros de rajadas de energia, de voo? Pois é, aqui vocês estão vendo que ele está sendo carregado pela Black Cat. O que será que aconteceu com o Homem-Aranha para ele estar assim? Mais uma vez, os seus poderes são um peso na sua vida, são uma responsabilidade muito grande, que é uma responsabilidade que não é muito fácil de se lidar. E essas responsabilidades, e você coloca a MJ, coloca a Tia May, elas estão tendo um peso muito grande na vida do Peter Parker. E daí, o que ele pode fazer para solucionar esses problemas? Confesso que a decisão que ele toma aqui nesse material não é das mais inteligentes, né? Mas o coração dele sempre está ali no lugar certo. E isso é o mais legal do Homem-Aranha,
porque o cara é um cara cheio de problemas, mas que ele nunca deixa de ser quem ele realmente é, né? Aquela essência heróica e tudo mais. E daí nesse material nós também temos uma história interessante, porque o David Michelinie aqui, ele tá muito interessado no relacionamento dos dois, né? E em resolver os problemas de relacionamento dos dois. Então a gente tem o Homem-Aranha como num casamento, a MJ sabendo disso e todas as responsabilidades e implicações que ser um herói ali causa, e por outro lado a gente tem a carreira dela decolando e ela recebe uma proposta de fazer um filme onde ela vai aparecer nua, meus amigos. Pois é, e isso é outro momento interessante aqui da trama, porque vai trazer problemas, né, para esse casamento que vive superando esses probleminhas. E nós temos a aparição do nosso querido Doutor Doom. E, gente, esse é um material que eu indico fortemente para vocês. Olhem só esse painel aqui do Larsen com a Mary Jane. Isso não é a coisa mais bonita, né? Só não é tão bom quanto o Todd McFarlane, mas é bastante parecido. Mas, enfim, essa história do Homem-Aranha com o Fera também é muito legal, porque a gente falando em casamento, surge aqui uma discussão do Peter e da MJ terem um filho, e daí é que eles estão ponderando como que seria esse filho, né? Será que esse filho seria mutante? A Mary Jane corre risco de vida, e todo o preconceito, toda a perseguição, toda a discriminação que o filho deles poderia sofrer, e eles estão ponderando isso, e ele vai exatamente atrás do Fera para buscar conselhos sobre isso, né? Porque ele sabe que o DNA, a genética dele é diferente, mudou, e qual que é a responsabilidade de ter um filho diante dessas circunstâncias? Então eu acho que essa forma do Michelinie explorar esse personagem, trazendo assuntos da realidade, assuntos de casamento, assuntos verdadeiros, acaba amadurecendo não só o personagem, o Homem-Aranha, como as histórias de heróis, sabe? Então é realmente muito legal ver esse tipo de desenvolvimento e esse tipo de discussão numa história em quadrinhos, e é muito divertido. E mais uma vez o Erik Larsen mandando muito bem na arte. E aí nós temos aqui umas histórias mais pro final, que são mais bagunça, mas o Motoqueiro Fantasma aparece aqui. Infelizmente essas histórias não são tão boas, e aqui a gente tem o Dr. Octavius com seus braços mecânicos, só que de vibrânio, mano. E aí é muito perigoso isso tá rolando. E tanto que o Hulk leva uma surra do Dr. Octavius. Marquem isso, o Hulk do Peter David aqui, o Hulk inteligente, o Hulk intelectual, leva uma surra. Mas uma surra servida mesmo do Dr. Octopus. Jantou o Hulk, o Dr. Octopus, mano. Nunca achei que viveria para ver esse momento, mas acontece aqui, tá a prova aqui. E é isso, galera. É um material, como eu disse, muito divertido, que vale muito a pena ter na sua coleção. O vídeo ficou grande, mas é que realmente valia a pena falar tudo isso sobre esse belíssimo e incrível material. Então espero que vocês tenham curtido esse videozinho. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal. E, bom, eu vou ficando por aqui e até o próximo videozinho, nerds. Valeu, e não se esqueça, seja o seu lado nerd. Fui! I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on